O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a atacar Bolsonaro. Nesta sexta-feira, Maia acusou o presidente da República de mentir sobre o Bolsa Família e disse que o governo federal é responsável por não expandir o programa. Em discurso no plenário da Câmara, o presidente da Casa disparou também contra apoiadores do presidente. Vamos acompanhar. Infelizmente, o presidente da República mentiu em relação à minha pessoa. Aliás, muita coincidência a narrativa que ele usou ontem com a narrativa que os bolsomínios usam há um ano comigo em relação às medidas provisórias que perdem validade nessa casa. É a mesma narrativa. A narrativa que eu deixei caducar a medida provisória do 13º, ela não vem de hoje. Peguem as redes sociais dos extremistas bolsomínios que você vai ver que está lá, Rodrigo Maia derruba e caduca a medida provisória do 13º, do Bolsa Família e do BPC. Então, é uma articulação conjunta para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários do presidente da República. No discurso, Rodrigo Maia disse que será leal adversário do presidente, embora possa ser aliado do Planalto em certos temas. O presidente da Câmara tem subido o tom contra integrantes do governo nos últimos dias. Na última quarta-feira, Maia disse que o ministro Pazuello é um desastre na saúde e afirmou que Paulo Guedes está enfraquecido. Depois da decisão do Supremo, fala bastante o Rodrigo Maia, né, Zé Maria? Me disseram que ele ficou muito irritado com a fala do presidente Jair Bolsonaro, que atribuiu a culpa ao Congresso Nacional de não pagar o 13º do Bolsa Família. Nunca houve 13º do Bolsa Família, né? O presidente pagou no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro pagou no ano passado. Esse ano, eu conversei há dias atrás com o ministro Onyx Lorenzoni, da Cidadania. Ele me explicou o seguinte, que o Bolsa Família foi atropelado de uma maneira positiva, esse atropelamento, pelo salário emergencial. Então, ninguém recebeu o Bolsa Família naquela quantidade mínima, porque os inscritos pelo Bolsa Família, automaticamente, receberam o salário emergencial de R$600. O Bolsa Família paga algo em torno de R$80, alguns recebem 40, porque alguns fazem a complementação. É um processo longo para explicar, mas foi lá no governo Lula, quando queria fazer número, ele descobriu de que alguns que estavam na miséria, faltava muito pouco para atingir o nível exigido pela Organização Mundial de Saúde. E aí ele deu R$10, R$20 e teoricamente tirou várias pessoas da miséria, com R$10, R$20. Então tem gente que recebe pouco porque é uma complementação de renda, né? Então essas pessoas que estão no Bolsa Família receberam o integral, ou seja, R$600 do salário emergencial. Então o ministro Onyx Lorenzoni, que é do Cidadania, que tem ali nas mãos os dados e coletânea que é invejada por outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo mandou cheques para as casas, muitos cheques foram devolvidos, porque não havia um catálogo grande, não havia um trabalho como no Brasil, de saber exatamente como estão as famílias, né? Então, os cheques lá nos Estados Unidos foram devolvidos por pessoas que já haviam morrido ou por pessoas que tinham se mudado, enfim. E o Brasil não. Fez rapidamente, foi muito rápido aí esse cadastramento, se chegou aos chamados invisíveis, pessoas que não tinham nem conta em banco, nem mesmo CPF, né? Que são os invisíveis agora que o presidente Bolsonaro quer colocar no Bolsa Família, e pagou diretamente na conta bancária. Foi uma operação de guerra. Então não fazia sentido pagar o 13º do Bolsa Família, segundo o ministro Onyx Lorenzoni, com razão, porque eles receberam R$600. E aí o presidente falou isso, e o presidente da Câmara ficou muito nervoso. E, em retaliação, levou ao plenário a medida provisória. Só que essa medida provisória, que estabelece crédito suplementar, ela traz ali o pagamento desse salário emergencial, até agora em dezembro, em R$300. Qual é a armadilha? É que partidos de oposição e partidos chamados independentes querem prolongar com o salário emergencial.
Paulo Guedes disse que uma irresponsabilidade fiscal não faz sentido e não tem dinheiro para pagar durante todo o ano o salário emergencial de R$600 e pular de R$300 para R$600 de forma antecipada. E isso arrebentaria. E essa medida foi para a pauta nesse sentido, quer dizer, preocupado com esta imagem dele, do presidente da Câmara que está saindo, ele, em tese, poderá, mas isso não vai acontecer, né, arrebentar com as finanças do país, né, em nome dessa raivinha dele. É uma jogada política. Agora, chamar o presidente da República de mentiroso, um presidente da Câmara, é, no mínimo, um contrassenso, né? Uma falta de respeito pela instituição Presidência da República. Como é que você analisa essa ofensiva de Rodrigo Maia, Guilherme Fiuza? Como concluiu aí o Zé, quer dizer, eu vou só nominar de outra forma. É uma falta de compostura, né? É uma pessoa que não tem... basta você olhar, né? Olhar para a atitude, olhar para a conduta, olhar para a maneira de se colocar diante do país. É um moleque, né? Rodrigo Maia é um moleque, age como um moleque. É um fofoqueiro, vive de criar instabilidade. Passou aí 2 anos indo para a televisão para tentar desestabilizar. Porque ele fala de lealdade, né? Ele chegou a dizer que está ali para fazer uma oposição leal. O Rodrigo Maia tem tanta lealdade quanto está caindo neve no Brasil, né? Assim, lealdade não tem nada a ver com a índole, com o DNA do Rodrigo Maia. Não há um pingo de lealdade, né, na conformação da personalidade do Rodrigo Maia. Ele só age pela intriga. Ele faz intriga o tempo inteiro, é um fofoqueiro. E tentou, de fato, desde o início desse governo, tentando fazer essa pequena política. Não é nem política isso, né? Isso é o quê? É um mercado de secos e molhados, né? É um contrabando de falsas intenções, né? Tentando fazer isso, criar dificuldade para vender facilidade. Eu digo isso porque o país assumiu com uma agenda, esse governo assumiu com uma agenda que é uma agenda do país. Não é uma agenda desse governo. Se o governo encampa, ótimo, a população foi apoiar, porque a população quer liberdade, a população queria a arrumação da casa depois da ruína petista. E a agenda de reforma estava colocada muito bem. Foi apresentada com perícia, bem formulada. E, diante disso, o Rodrigo Maia só fez dinamitar. E dinamitar dessa maneira que você viu agora, na tribuna da Câmara dos Deputados, no momento de uma crise sanitária, em que o país precisaria de união. Ele está lá fazendo fofoca, chamando um disso, outro daquilo. Eu não sou juiz de ninguém, não. Vocês observem, esse personagem tem compostura, tem estatura para estar onde está. Ele faz isso o tempo inteiro. Ele cria intriga o tempo inteiro. E tentou o tempo todo, usando boa parte da mídia, desacreditar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, né, a gente tem aqui apenas um reconhecimento de que é alguém cacifado, alguém credenciado para as reformas de Estado estruturais que o Brasil precisa. Já foram outros em outros momentos, já foi o Pedro Malan, né? Felizmente o país tem, né, eventualmente, pessoas capazes. E o povo sente isso. E quando o povo tentava cacifar, indo para as ruas, queremos esta agenda, queremos melhorar a vida. Isso não tem nada a ver com essa conversinha. Ele fica falando bolsomínio. Ele se sente num playground, né? Não sei da onde, né? Do Congresso Nacional não pode ser porque não tem playground no Congresso Nacional. Então ele vem com esse linguajar para tentar... É esse o tamanho do pensamento do Rodrigo Maia, né? Quer dizer, tudo que ele vai fazer enquanto houver espaço, incrivelmente já há espaço para ele na cena política, enquanto houver espaço,
Ele vai fazer essa picuinha, essa intriga, né? Essa mesquinhez de propósitos, tentando se indispor com integrantes do governo para se apresentar como oposição leal. Ele não tem nada de lealdade, absolutamente nada. Ele, depois do avanço da reforma da Previdência, uma reforma muito difícil de fazer, que ele tentou atrapalhar, desacreditando o Paulo Guedes, desse mesmo jeitinho que ele falou agora. Xingando, ele xinga. Vai no Twitter, diz que esquece o Paulo Guedes. É nesse nível. Por isso que ele é detestado na rede social. Por isso que ele é, inclusive, um dos padrinhos de um projeto que veio do Senado, que é a Lei da Mordaça, que está lá na Câmara. Está ele lá junto com Orlando Silva e tal, esses grandes democratas, né? Eles estão lá tentando preparar esse bote. A única chance de sobrevivência que eles têm política é calar as redes sociais, porque ali o Rodrigo Maia é detestado ali. Você vê as postagens e não é perseguição. Você pode olhar e ver. Tem muita crítica esclarecida. As pessoas querem, a vida não é fácil, as pessoas querem progredir. E tem um cara ali tentando atrapalhar, né? Tentando viver disso, ele quer viver disso. É um lobista, é um representante de grupos, né? Então, o que o Rodrigo Maia representa hoje para o país é a obstrução, né? O Rodrigo Maia é a obstrução, é o que ele foi nesse período. Depois ele tentou virar pai da reforma da Previdência. Ele até tem uma capacidade razoável de articulação, né? Se ele tivesse mais grandeza, poderia ser até um bom político. Fez esse trabalho na reta final da reforma da Previdência. Foi um momento feliz, o último da democracia brasileira. Deveria ser assim, de união. Mas a tentação de sabotagem para ele é muito grande e sempre vai prevalecer. Maia chama Bolsonaro de mentiroso, Ana Paula Henkel. Marcelo, isso a gente já está acostumado, né? Ouvir essa maneira, esse linguajar aí do presidente da Câmara. Eu também fiquei muito impressionada, com o Fios até comentou, com o presidente da Câmara usando o linguajar bolsominion, né? Eu queria ver o Rodrigo Maia, Marcelo, andando por aí. Eu queria ver se ele é ovacionado, se as pessoas dão os parabéns para ele nos aeroportos, shoppings, onde quer que ele vá, se ele tem coragem, né, de colocar a cara para fora da Câmara ali do Congresso, porque ele não é uma figura muito benquista da sociedade brasileira e hoje a gente sabe por quê. São votações, no mínimo, estranhas no meio da madrugada, 1, 2 da manhã. São votações durante jogos importantes de futebol, onde o país está prestando atenção em outras coisas. Mas eu queria repetir, Marcelo, as palavras do ministro Paulo Guedes, a entrevista da revista Veja, e eu queria que o Rodrigo Maia fosse, então, ao microfone e explicasse o que o ministro Paulo Guedes disse. Houve sim, aspas aí para o ministro, houve sim um movimento para desestabilizar o governo. Não é mais ou menos não, tinha cronograma. Em 60 dias iriam fazer o impeachment. Tinha gente da Justiça, tinha o Rodrigo Maia, tinha governadores envolvidos. A gente queria que o Rodrigo Maia explicasse isso, né? Qual era esse esquema envolvido junto com governadores, com gente da Justiça, porque isso é muito grave. Eu convido todos os nossos ouvintes e espectadores a fazermos um pacto de tirarmos o Rodrigo Maia da vida pública e da cadeira, não apenas da presidência da Câmara, mas tirar o Rodrigo Maia da política, porque é um dos maiores entraves que o Brasil tem hoje.